ele rouba informações, não é isso mesmo? Ele vai hackear você, ele vai roubar suas informações, ou seja, o vírus, ele é um aplicativo, vamos botar um programa, né, um programa de computador que você instala no seu computador sem querer, ele entra em seu computador, sem que você queira que ele entre, claro, ninguém vai querer instalar um vírus de propósito no computador, né? E aí ele começa a fazer coisas que você não queria que seu computador fizesse. Por exemplo, você não quer que seu computador ele saia distribuindo informações pessoais suas para o mundo todo. Ele não quer que seu computador... Não ouvi? Pode repetir, por favor? É tipo uma doença, mas só que no computador. Exatamente. Então, quando ele entra no computador, ele começa a enganar o seu computador. Ele começa a fazer com que o seu computador execute tarefas que você não pediu que ele executasse. Então, você aperta a tecla, sai uma outra função, ele vai roubar a senha sua de banco, ou o que for, e vai levar para aquele que instala o vírus. Então, o vírus de computador, ele faz exatamente o que o vírus faz. Os vírus que nós vamos estudar hoje, eles fazem exatamente isso. Eles entram nas células e obrigam as células a fazer coisas que elas não queriam fazer. Então, hoje, inclusive com a pandemia que a gente vive hoje, que vamos falar mais adiante, você vê o problema mundial que um vírus, uma partícula tão pequenininha, está causando. Inclusive, o termo vírus significa fluido venenoso, ou seja, uma partícula muito pequena, mas que causa estragos muito grandes, tá bom? Então, vamos lá. Então, para falar dos vírus, vamos falar primeiro como é que eles são, das características gerais desses vírus, né? Quais são as características dele? Em primeiro lugar, eu vou reforçar aqui para vocês que os vírus são partículas muito pequenas, tá? Muito pequenas mesmo. E eles são acelulares. Alguém pode me dizer o que é que significa isso? O que é que significa dizer que um vírus é acelular? Alguém pode me dizer, por favor? Não tem célula. Não possui célula. Exatamente. Eles não são constituídos por células, tá? Eles são muito simples e não têm uma organização celular. Por isso o termo diz que eles são acelulares. Essa imagem aqui, vocês estão vendo, é o vírus H1N1. É o vírus que causa um tipo de gripe. Então, olha a estrutura dele, a gente vai discutir mais adiante todas as partes do vírus. Então, essa imagem aqui é muito característica de um vírus. Beleza? Outra coisa importante sobre os vírus, é que eles são parasitas intracelulares obrigatórios. O que é que significa isso, professor? É que eles só conseguem, não vamos dizer sobreviver, né? Mas eles só conseguem se reproduzir ou fazer suas funções dentro de uma célula viva, ou seja, parasitando uma célula viva. Por isso o termo parasita, porque ele parasita uma célula mesmo, ele usa os recursos de outro organismo, no caso uma célula viva, certo? Intracelular, porque é dentro da célula, e obrigatório, porque ele não consegue sobreviver, vamos colocar assim, de outra maneira. Porque tem parasitas, por exemplo, que ele consegue sobreviver fora de outra maneira que não seja parasitando o hospedeiro. Os vírus não, o vírus só consegue fazer algo se for no interior de uma célula viva. Fora disso, ele fica paralisado. Vamos dizer assim, a gente chama de virion, ele fica cristalizado. Tá ok? Então é isso. Então ele só se duplica, só consegue se reproduzir dentro de uma célula viva. E aí, como eu tinha dito, os vírus são muito pequenos, minúsculos, menor do que uma célula. Então, isso nós chamamos que eles são submicroscópicos. Células, por exemplo, os animais, vegetais, são células, geralmente elas são microscópicas, ou seja, o tamanho delas só consegue ser visualizadas com um microscópio. Os vírus são tão pequenos que um microscópio comum, um microscópio óptico, não consegue visualizar um vírus. A gente só consegue visualizar um vírus hoje em dia através do microscópio eletrônico, que é um microscópio muito mais potente, com poder de resolução muito maior. Então, por isso, eles conseguem ampliar o vírus a ponto de ser detectado. Mas são partículas extremamente pequenas, mas que causam um estrago muito grande. Alguma pergunta, meus queridos? Alguma colocação? Fiquem à vontade, tá bom? Nada? Então, vamos prosseguir. Se tiver alguma colocação, só falar, viu, gente? Vamos lá. Bom, então aqui eu tenho a estrutura de um vírus. Na verdade, eu tenho dois tipos de vírus aqui, tá bom? Eu tenho o vírus, o modelo aqui do vírus, vamos botar influenza, né? É o H1N1, influenza. Então, esse tipo de vírus aqui é diferente desse tipo aqui, que é um vírus bacteriófago. Esse vírus aqui pode afetar seres humanos. Esse só ataca, geralmente, bactérias,
certo? E todos os vírus, de um modo geral, eles são constituídos por poucas partes, na verdade, que são muito simples, certo? Então, os vírus, eles são compostos, primeiramente, por material genético, né? Esse material genético pode ser ou DNA ou RNA, e ele está localizado aqui no interior do vírus, aqui, ó. Estão vendo? Aqui o material genético. Então, pode ser DNA ou RNA. Alguns vírus têm RNA, a gente chama de retrovírus, e outros têm DNA. Então, o ácido nucleico desses vírus, o material genético deles, que está aqui dentro, né, sempre é protegido, ele é envolvido por uma cápsula de proteína, certo? A gente chama de capsídio. Então, nesse vírus aqui, o bacteriófago, esse capsídio é essa parte aqui externa, ó, vocês estão vendo aqui, certo? Então, esse aqui é o capsídio dele, uma camada de proteína. Já nesse vírus aqui, nesse influenza, o capsídio dele, ó, ele está aqui, ó, essa parte vermelha aqui, ó, é a parte que protege o material genético, certo? É a parte proteica. O capsídio desse aqui está aqui, protegendo o material genético. O capsídio aqui, ó, está aqui, protegendo esse material genético. Mas tem uma coisa que esse vírus tem, que esse não tem. Então, todos têm material genético, todos têm capsídio, certo? Que é uma camada de proteína. Só que esse vírus aqui, além de ter esse capsídio, que é essa camada proteica, ele tem uma outra camada aqui, ó, aqui dentro, ó, uma camada proteica aqui, ó, que é chamada de envelope, tá vendo? Esse vírus aqui é chamado de vírus envelopado. Por que envelopado? Porque ele, além de ter a proteção externa do capsídio, ele tem a outra proteção do envelope viral. Imagine uma carta. Esse aqui é como se fosse uma carta sem ter nenhuma embalagem para colocar ele. Você vai colocar no correio a carta, pega a carta do jeito que você escreveu lá e coloca. Esse aqui não, esse aqui você coloca dentro do envelope a carta, para ficar mais protegida. Então, vírus envelopado e vírus que não é envelopado, certo? Então, esse aqui, além do capsídio, ele tem a outra proteção, que é o envelope viral. Muito bem. Então, como eu tinha dito, ó, alguns têm, né, o envelope lipoproteico, o envelope viral, e o capsídio. E outros só têm o capsídio. Como eu já disse, os que têm, além do capsídio, o envelope viral, são vírus envelopados. Beleza? Gente, tá conseguindo me ouvir aí, pessoal? Beleza. Então, pronto. Tá dando para entender? Tem alguma dúvida, minha gente? Bom, se tiver alguma dúvida, com o decorrer aí da aula aqui, vocês podem perguntar, fiquem à vontade. Tá bom, gente? Vamos lá, então. Tá bom. Não entendi? Tá dando para entender? Bom, então vamos lá. Então, olha só. Os vírus, como eu já tinha dito anteriormente, são considerados parasitas obrigatórios. Não esqueça dessa frase, certo? Então, por que parasitas obrigatórios? Como eu já disse, para conseguir sobreviver, vamos colocar assim, só pode ser dentro de uma célula viva. Ele não consegue fazer isso, não consegue fazer nada fora de uma célula, certo? Então, por quê? Porque ele não tem nenhuma organização celular. Porque ele precisa de proteína, por exemplo, para poder fazer novas cópias virais, ele não consegue produzir proteínas. Então, ele utiliza toda a estrutura da célula para fazer isso, certo? Então, fora da célula, repetindo, ó, eles ficam adormecidos, certo? Dentro das células, vão se multiplicar e, em decorrência dessa multiplicação dele, quando ele sai, ele destrói a célula. Então, a célula acaba morrendo, tá? E aí eu tenho outra coisa interessante a respeito dos vírus. Eles são considerados parasitas específicos. O que é que significa isso, professor? Parasitas específicos é que cada tipo de vírus, ele ataca um tipo de célula. Então, observe, ó, quantos vírus aqui, ó, tá vendo? Quantos vírus aqui diferentes tem aqui, ó. Cada um, geralmente, tem preferência por um tipo de célula. Então, o vírus da cachumba, né? O vírus da varíola, o rabidovírus, vírus da gripe, ataca o sistema respiratório, vírus do mosaico do tabaco, que ataca aquela folha do tabaco que faz, né, que faz cigarro, vírus da batata, vírus bacteriófago que ataca bactérias. Cada um desses vírus, eles geralmente têm preferência por um tipo específico de célula. Então, por isso que eles são parasitas específicos, são especializados para aderir e para atacar determinado tipo específico de célula. Certo? Vamos lá. Alguma pergunta aí com relação aos tipos de vírus aí, gente?
Esse vírus bacteriófago, Sim. ele é benigno ou maligno? Para nós, para a bactéria ele é maligno. Para nós, seres humanos, ele é benigno. Ele não vai fazer nenhum mal para a gente, tá bom? Porque ele não consegue, ele não é adaptado para aderir e atacar nossa célula. Então, para a gente é benigno, não vai fazer mal nenhum. Certo? Agora, para as bactérias, ele é altamente maligno, porque ele vai matar a bactéria. Tá legal? Vamos lá. Então, a grande razão de ser dos vírus, basicamente, é para se reproduzir. Os vírus vivem para reproduzir. Ele, como eu disse, fora da célula, ele não faz nada, eles não fazem nada. Eles ficam paralisados. Então, quando ele consegue se aderir a uma célula, aí começa todo o processo dele. Vai aproveitar, vai usar os recursos da célula, se reproduzir, se multiplicar, matar a célula e procurar outras células para fazer o mesmo processo. Então, a infecção viral no nosso corpo começa com um único vírus, que vai entrar em uma célula, depois ele vai se multiplicar e atacar outra célula e assim por diante. Então, observe aqui esse esquema aqui. Vocês estão conseguindo ver esse esqueminha aqui, gente? Da reprodução dos vírus? Dá. Pronto, então vamos lá. Então, observe a reprodução dos vírus. Eu estou usando o modelo de um vírus bacteriófago, mas isso é muito semelhante nos outros modelos de vírus. Então, vamos lá. Então, primeira coisa que é importante ressaltar é o seguinte. Geralmente, quando o vírus ataca a célula, ele mata a célula. Então, eu tenho aqui um exemplo. Ó. Tem um vírus aqui, está aqui sem fazer nada, de bobeira. De repente, esse vírus, esse negócio vermelhinho aqui, ó, é o material genético dele, tá bom? Que é o principal. Então, ele vai aqui grudar na célula. Imagine que você, nesse momento, você está no computador e apareceu um linkzinho lá, ó. Olha, a foto daquela menina tá assim, nua. Aí você, muito sem vergonha, brincadeirinha, vai lá clicar na foto, pensando que realmente é uma foto. Você acabou de abrir a porta do seu computador para poder o vírus entrar no computador. Ou então um anúncio lá, você vai ganhar não sei quantos R$1.000. Você vai lá e clica, você está instalando o vírus. É muito parecido aqui quando acontece na infecção de uma célula. O vírus está lá, ele grudou na célula aqui, como vocês podem observar. Desculpe. E o que é que o vírus vai fazer aqui, ó? Ele vai injetar o material genético dele dentro da célula. Quando ele injeta o material genético dentro da célula, esse material genético vai grudar no DNA da célula, ó. Olha esse ciclo aqui, esse aqui é o DNA da bactéria. E o que é que ele vai fazer? Esse DNA do vírus aqui vai começar a enganar o DNA da célula, da bactéria. O DNA da bactéria vai começar a dar ordens, né, para que a bactéria comece a produzir substâncias. Só que a célula pensa, vamos colocar assim, né, entre aspas, que ela está produzindo substâncias para ela, mas, na verdade, as substâncias que elas estão produzindo é para formar novas partículas virais, novas moléculas de DNA do vírus, e essas novas moléculas, usando as proteínas que foram produzidas pela célula, vão produzir novos vírus que vão romper a célula e, consequentemente, matar ela, e cada vírus desse vai procurar uma nova célula para infectar e continuar o processo de infecção viral. Entendido aí, pessoal? Ficou claro? Pronto, gente, pode seguir? Sim, pode. Então, vamos lá. Aí vem a pergunta. De onde vieram os vírus? De onde esses vírus surgiram? Muitos cientistas acreditam que a origem dos vírus está diretamente ligada à origem da vida na Terra. Então, existem algumas possibilidades, algumas teorias, né, que apesar de não ser muito bem conhecida a origem do vírus, você tem algumas suposições. Por exemplo, alguns acreditam, que os vírus podem ter sido as primeiras formas de vida. Ou seja, o estágio da vida inicial. Quando a vida começou a engatinhar, vamos colocar assim. Ele consegue já reproduzir, né? Então já é a forma de vida, as formas de vida. Uma das coisas que caracterizam elas é exatamente essa capacidade de reprodução, e o vírus apresenta isso. Então há essa perspectiva, esse pensamento. Outra coisa é que as células deram origem aos vírus. Né? Como assim? Acredita-se que algumas células que se destruíram ou que por algum motivo se romperam, né? Esses restos dessas células, esses pedaços dessas células, eles, como o DNA, por exemplo, eles, de algum modo, eles conseguiram se reorganizar de forma incompleta e, assim, deram origem aos vírus. Existem algumas, né, possibilidades, mas não se sabe ao certo a origem exata dos vírus. Aí vem a questão,
Então, frente a isso, o vírus, ele é ou não um ser vivo? Pode ser considerado um ser vivo? Então, aqueles que defendem o fato do vírus não ser um ser vivo, eles vão colocar as seguintes questões. Primeiro, os vírus eles não são formados por células. Então, na teoria celular, ela diz o seguinte, que todo ser vivo, para ser considerado desta maneira, tem que ser formado por célula. Pode ser por uma ou por várias, mas pelo menos uma célula esse organismo deve possuir. Segunda coisa é o seguinte, ele não tem metabolismo próprio. O que é que significa isso, professor? É que eles, sozinhos, como eu disse, eles não conseguem fabricar suas substâncias, não conseguem ter nenhuma manifestação de vida. E terceiro, eles dependem, por esse motivo, de uma célula para se reproduzir. Então, por esses argumentos, acredita-se que os vírus não são seres vivos. Já quem defende que os vírus são seres vivos, eles vão colocar as seguintes questões. Primeiro, eles conseguem se reproduzir, que é uma característica dos seres vivos, a capacidade de reprodução. Segunda coisa é que eles possuem material genético. Todo ser vivo ele possui material genético que contém as informações para que ele consiga se reproduzir, certo? E outra coisa também que é inerente dos seres vivos. O material genético, ele sofre mutação, ele sofre transformação. Isso permite com que o indivíduo ele consiga evoluir. O próprio coronavírus que a gente vê hoje aí está apresentando, algumas variantes. Isso acontece porque o vírus, cada vez que ele se reproduz, que ele se multiplica, ele vai apresentar algumas pequenas mutações no seu DNA que faz com que apareçam novas variedades de vírus. Entendido, pessoal? Alguma pergunta? Estão me ouvindo? Entendi. Oi, Steve, então não Diga. dá para considerar assim se um vírus é ser vivo ou não, né? Porque dá para justificar de duas formas que ele é ser vivo e que ele não é ser vivo. Exatamente. Você tem duas formas de argumentar para ser ou não. Eu confesso a vocês que há uma tendência maior hoje em dia de não considerar ele como um ser vivo. Mas, como você mesmo disse, querido, olha, tem argumentos para dizer que ele é, tem argumentos para dizer que ele não é um ser vivo, né? Então, a gente definir de forma exata que é ou não é meio difícil, porque hoje a gente pode dizer, não, o seu vírus não é um ser vivo. Mas amanhã, até a concepção de vida, né, pode ser alterada e esse vírus possa passar a ser considerado um ser vivo. Então, está correto sua colocação, muito bem colocado. Valeu mesmo. Vamos lá. Então, quando fala de vírus como um parasita, né, ele causa doença nas pessoas, nos animais, em plantas, como eu disse. Existe que cada vírus ataca um tipo de célula. Então, nos seres humanos, por exemplo, esses vírus causam doenças. Algumas mais graves, outras menos graves, mas todos eles vão causar algum tipo de problema, né, quando ele parasita os seres humanos. As doenças causadas por vírus nos seres humanos são chamadas de viroses, tá? Ou doenças viróticas. Então, eu tenho algumas. Hepatite, né? Várias hepatites A, B, C, D e E. Algumas vão causar problemas no fígado, outras vão causar problema de colo de útero. Enfim, existem vários tipos de hepatite. Rubéola, né? Algumas doenças com rubéola, por exemplo, que já até foram erradicadas, né? A gripe suína, a poliomielite, catapora, também, que hoje é difícil ver criança com catapora. Também são doenças que foram erradicadas. A AIDS, que infelizmente é uma doença grave, que até hoje, né, ela ainda ataca muitas pessoas, ainda não tem uma cura, apesar de já ter tratamentos muito avançados, ainda não há uma cura para a AIDS, certo? Essa doença, o vírus da AIDS, o HIV, ele destrói o sistema de defesa do nosso corpo. E aí nós temos a Covid-19, não tinha como falar de vírus, né, sem falar sobre a Covid-19, certo? Então, a Covid-19, ela é provocada por esse rapazinho aqui, ó, o chamado coronavírus. E esse coronavírus recebe esse nome porque por causa dessa estruturazinha aqui, ó, essas espículas, que a gente chama aqui, parece uma coroa, por isso de corona, certo? É com essa coroazinha aqui que o coronavírus, ele se adere às nossas células para conseguir infectar ela, certo? E é também através dessas espículas aqui que os nossos anticorpos vão grudar nele para poder neutralizar ele. Então, geralmente, as vacinas, elas simulam, tem vários tipos de vacina, né? Mas algumas delas simulam, pega um vírus, um exemplo, pega o vírus, um outro vírus que não faz mal para o ser humano, altera o DNA dele, bota um gene do coronavírus que vai produzir isso aqui. Então, o vírus é inofensivo ao ser humano, com essa coroazinha aqui, o que é que vai acontecer? O organismo detecta essa coroa,
produz anticorpos, a gente não adoece porque o vírus que está é o vírus alterado, e essa coroazinha aqui vai ser identificada pelo nosso corpo e vai produzir anticorpos. Quando vier o coronavírus de verdade, ela vai identificar essa coroa, os anticorpos já estão prontos, gruda nela, e aí neutraliza o vírus e não fica doente. Então, o importante é o seguinte, quando a gente fala aqui, ó, Covid-19, que é a doença, né? Covid, ela é uma associação de nomes, né? Covid vem de coronavírus, Covid, né? Vem de CO, de coronavírus, né? Então, corona, virus, que é em inglês, né? Disease, que é em inglês, que significa doença, tá? Então, coronavírus, repetindo aqui, ó, doença do coronavírus. Então, esse termo, e o termo 19 é o ano em que esse vírus ele surgiu, ele foi descoberto, né? Ele foi estudado e conhecido, surgiu pela primeira vez, tá? Então, Covid-19 significa isso, doença do coronavírus. 19, o ano que essa doença surgiu. Entendido aí, pessoal? Alguma pergunta? Oi, Steve, Diga. dá para dizer que um vírus, tipo, se adapta, tipo, quando nosso corpo, Sim. ele cria, como é que fala? Resistência? Não, é tipo resistência contra o vírus. Aí, Sim. o vírus ele muda, tipo, para isso, para Para poder conseguir driblar, bater isso? para conseguir driblar o sistema de defesa nosso, vamos colocar assim, seria isso? Sim, sim. Ó, na verdade, o vírus faz isso sem querer, tá? Porque quando você fala o vírus se adapta, é como o pessoal diz, né? De tanto tomar antibiótico, a bactéria cria resistência. No mecanismo evolutivo, que a gente vai estudar isso mais adiante, não é bem assim que funciona. É assim, o vírus ele é uma máquina de sofrer mutação, de mudar. Então, o que é que acontece? Cada vez que o vírus se reproduz, ele pode sofrer algumas mutações. Nessas mutações, pode aparecer um vírus que no DNA dele alterou, por exemplo, essa coroazinha aqui, ou então alterou uma estrutura nele que o organismo nosso não consegue detectar ele. Isso pode acontecer, mas o vírus não faz isso depois que ele já está no organismo. Por exemplo, o vírus infectou o nosso corpo, e aí quando o nosso organismo veio para combater ele, ele foi lá e mudou para poder enganar o corpo. Isso não acontece. O que vai acontecer é que o nosso corpo vai combater esse vírus aqui, tá? Que já está. E aí esse vírus, quando ele passa para uma outra pessoa, se ele infectar, cada vez ele vai mudar. Então, o filhote desse vírus, que nascer, vamos botar o filhote, claro que, né, não é bem um filhote, mas o descendente desse vírus, ele pode sofrer uma mutação e já nascer, vamos colocar assim, já surgir com essa resistência ao organismo. Como está acontecendo aí, algumas cepas mais contagiosas. Não é que o vírus que estava no corpo da pessoa, ele de repente resolveu ficar mais contagioso ou mais perigoso, não. É que quando ele se multiplicou, o DNA dele sofre alteração e com essa alteração ele pode, né, estar mais resistente ao organismo ou estar mais contagioso. É assim que funciona. Tá entendido aí ou quer que explique melhor? Não, assim tá bom. Então, beleza, eu pensei então. que esse filho da peste estava mudando de acordo com a gente. Não, ele não intencionalmente dentro do corpo se muda para se adaptar. Mas, como eu disse, quanto mais ele vai contaminar outras pessoas e quanto mais ele se reproduz, mais o risco de aparecer um vírus mutante, resistente, é maior. Isso com certeza. Pronto. Beleza. Então, falando de pandemia, né? A gente falou aqui do coronavírus, né? De doença, epidemia, todo dia na televisão, a gente já está cansado de tanto ouvir tanta informação sobre o coronavírus, mas é importante a gente aprender a se cuidar, né? Então, eu tenho aqui alguns conceitos, né? Primeiro, o que é um surto, o que é uma epidemia, o que é uma endemia e o que é uma pandemia. Tem diferença. Então, a ideia nossa aqui é diferenciar cada uma delas. Então, o surto, né? Ele quando acontece qualquer doença, né? Contagiosa, e de forma repentina, surge aí essa doença, estoura aí. Então, é um surto. A pessoa costuma dizer, por exemplo, fulano tal surtou. O que significa isso? É que alguém do nada estourou. Se ficou bravo e começou de uma hora para outra, ficou agressivo, então diz que a pessoa surtou. Então, o surto é quando essa doença, em determinado local, surge de uma hora para outra. Então, quando surgiu a Covid-19, lá em Wuhan, na China, surgiu como um surto. Repentinamente surgiu essa doença, altamente contagiosa, mas foi localizada ali.
Em seguida, vem a epidemia. Então, a epidemia, ainda lá na China, foi quando essa doença começou a espalhar em várias regiões, mas restrita à China. Em seguida, você tem, então, uma epidemia, é quando vários surtos acontecem em um determinado local. Quando eu falo de, quase que não sai, a endemia, já é uma doença que ela acontece mais naquele local e ela geralmente não se espalha para muito local, fica só naquela região ali, certo? E ela acontece com frequência, às vezes até o mesmo período do ano, essa endemia vai surgir ali, mas é até previsível que ela aconteça, certo? A endemia é uma coisa endêmica, é uma coisa que é muito comum em determinado local, em determinada época do ano, essa endemia. Já a pandemia, que nós estamos vivendo hoje, tudo, geral. É quando essa doença ela se espalha a nível mundial, como a própria pandemia aí da Covid-19. E nos nossos tempos de hoje, com o mundo globalizado, o transporte aéreo, muito fácil aí, então isso faz com que todos os continentes sejam atingidos por essa doença. Então, essa é a diferença aí da pandemia, de um surto, uma epidemia, uma endemia, uma pandemia. Na abrangência e na quantidade de regiões que são atingidas por essas doenças. Tá legal, pessoal? Beleza. Beleza, então, vamos lá. Bom, aí agora, falando de vírus, falando de pandemia, epidemia, vamos falar sobre vacina, certo? Porque o método de combate ao vírus mais utilizado, um dos mais utilizados, para você combater, não diretamente, vamos botar assim, vírus, mas combater mesmo as doenças, as epidemias, o espalhamento e também o vírus, porque a vacina vai preparar o corpo para, quando o vírus entrar em nosso corpo, o corpo já está preparado. Repare que a vacina ela não mata o vírus de imediato. Não é como, por exemplo, o antibiótico que mata a bactéria. A vacina prepara o corpo para que os nossos anticorpos façam o trabalho. Então, não é a vacina em si que vai matar o vírus, mas a reação que ela provoca no nosso corpo, que é o estímulo à produção de anticorpos, para quando o vírus vier, o nosso corpo está preparado. Então, a vacina é para preparar o corpo para combater o vírus. Porque a infecção é muito rápida, então o corpo já tem que estar preparado para ela. E esse cartaz aqui eu achei muito interessante. Todo mundo está conseguindo ver essa imagem aqui, gente? Revolta da vacina. Pronto. Revolta da vacina, eu não sei se vocês já viram no livro de história, aconteceu porque no nosso país existiam vários surtos de várias doenças, certo? Entre elas a febre amarela, que matava muitas pessoas. Então, Oswaldo Cruz, que era um médico sanitarista, criou a campanha de vacinação, que as pessoas tinham que se vacinar. O problema é que, naquela época, existiam várias teorias malucas, de que as pessoas com a vacina iam adoecer, e que iam morrer, e que ia ter uma série de problemas, e a vacinação foi determinada que fosse obrigatória. Então, Que iam virar jacaré também. Vou chegar lá, Então, vou chegar lá. Então, as pessoas, houve essa revolta, as pessoas não queriam, então tinha que vir a polícia, e as pessoas viraram bondes na rua, olha aqui, ó, tocaram fogo nas coisas, e foi uma coisa terrível, que as pessoas não queriam se vacinar. Graças a Deus, é que isso foi em 1904. Hoje isso não acontece mais, pessoal? Hoje não tem boato de que ninguém vai virar jacaré, de que a pessoa tomando a vacina vai virar um DNA mutante e que um alienígena foi cruzado com uma mula sem cabeça e que a pessoa vai, quando tomar a vacina, vai falar fino. Graças a Deus que o nosso país hoje não tem esse problema, gente? Você que tá dizendo, eu não entendi. Sei não, viu? Repare, gente, o seguinte, que hoje vocês, como estudantes, vocês têm esse papel de mostrar para as pessoas, e eu jamais não seria louco de dizer a vocês algo que fosse fazer mal para vocês. Gente, a única maneira de combater a Covid-19 é a vacina. Vou repetir de novo, para vocês não esquecerem, e se alguém falar qualquer coisa ao contrário disso, mandar para o grupo do WhatsApp, qualquer outra coisa, deletem e mandem uma reportagem que fala sobre a vacinação. Não tem nenhum método eficaz para combater a pandemia de coronavírus hoje no nosso país que não seja a vacinação, tá?
Então, eu jamais falaria qualquer coisa que fossem fazer mal para vocês. Chegar a vacina, o menino perguntou para mim, professor, o senhor vai se vacinar? Eu comprei uma camiseta regata, aquela camiseta que sem manga, porque se eu passar na frente do posto, está vacinando, eu coloco na loja, pode vacinar. Pode ser russa, pode ser chinesa, pode ser qualquer uma que seja. As vacinas que estão sendo aprovadas hoje aí são seguras. E um grande exemplo disso, minha gente, é o seguinte, já foram vacinadas, eu acho que mais de 1 milhão de pessoas no nosso país. Vocês já ouviram falar de algum caso de alguém que morreu por causa da vacina? Ou que virou jacaré? Ou que começou a falar fino? Então aí, eu queria que vocês respondessem para mim. Não. Não. Pois é. Então existe uma forma melhor do que isso, que as vacinas são seguras. Aí alguns malucos, se tem gente doida não tem jeito, né? Pode falar o seguinte, mas isso aqui vai ser de alguns anos depois, vai ter as consequências. A primeira vacina que foi criada foi em 1900 e lá vai em 1800 e alguma coisa. E até hoje as vacinas são usadas e ninguém virou jacaré por causa disso. Então, por favor, vocês têm a obrigação de, quando vê algum ignorante falando coisa desse tipo, você tem que dizer, olha, isso é mentira. A vacina é eficaz, sim. E países como Israel, que já vacinou sua população, os índices de mortalidade nesse grupo que foram vacinados está caindo. Então, a única maneira de nós sairmos dessa situação que nós estamos hoje no nosso país é vacinando. Então, não tem cloroquina, não tem vermectina, nada disso tem efeito, gente. E se você tomar cloroquina, você pode ainda ter problema de fígado, outros problemas de saúde gravíssimos. Então, por favor, se tem algum parente seu tomando cloroquina, ivermectina, qualquer outra coisa, por favor, não avise a eles que isso não tem efeito. O que tem efeito é a vacina. E quando chegar a vacina, tomem. Não fique repassando aquele vídeo maluco de um cara que tomou a vacina que era homem e virou mulher. Não repasse essas maluquices, tá, gente? Isso só faz prejudicar as pessoas. Porque a pessoa fica com medo e gera isso aqui, ó, como está acontecendo aqui, certo? Então, quando saiu a primeira vacina chinesa, por exemplo, as pessoas, porque essa vacina chinesa, todas as vacinas que estão sendo feitas aí, não foram feitas de um dia para a noite, não. Existem anos de pesquisa. Então, essas vacinas são seguras, tem várias etapas que são passadas. A velocidade que a vacina foi produzida é porque já existiam pesquisas e um conhecimento genético desses vírus. Então, muitas etapas puderam ser agilizadas, porque o vírus já era conhecido, a estrutura genética da família desse vírus era conhecida, então, por isso, essas vacinas puderam ser feitas mais rapidamente. Então, por favor, vacine-se, não tomem cloroquina, não tomem vermectina, que isso não tem efeito nenhum. Tá bom, galera? Tá legal? Tá ótimo, Steve. Falou tudo. Então, beleza. Então, vou continuar. Então, olha só, a primeira vacina, ela foi, vamos botar aqui, inventada há 224 anos atrás na Inglaterra. Olha só. Então, as vacinas não é uma coisa que foi feita de um dia para o outro, não foi feita em cima da hora. Já se pesquisa vacinas, minha gente, há 224 anos. E de lá para cá, a ciência evoluiu muito, vocês têm técnicas muito mais modernas do que a primeira vacina. E sabe o que é o mais bacana disso tudo? É que a primeira vacina, se a galera hoje não quer tomar vacina alguns, imagine a primeira como foi. Vocês estão vendo essa imagem aqui? Estão conseguindo ver essa imagem? Sim. Dá pra ver. Pois é, isso aqui é esse cara aqui, ó, Edward Jenner. Ele era um médico, um cientista inglês. E como é que ele teve essa ideia da vacina? Na época tinha a varíola, que matava muita gente. Eu até mostrei a imagem da varíola, vocês vão ver depois do slide. E essa varíola matava muitas pessoas. Chegava numa vila, matava 2.000, 3.000 pessoas. Só que ele percebeu que algumas mulheres que trabalhavam, essa mulher aqui, ó, que vocês estão vendo com a mão enrolada aqui, ela está cobrindo um ferimento na mão, ela tinha uma feridinha na mão. Essas mulheres, elas trabalhavam no campo, tirando leite de vaca, ordenhando vaca. E existe uma variedade de varíola da vaca que não mata, que ela não é tão agressiva. E essas mulheres, só que ela causava nessas mulheres que estavam em contato com a teta da vaca, uma feridinha na mão. Então, essas mulheres aqui pegavam a varíola, como está em contato com a varíola da vaca, mas uma varíola mais fraca. Quando vinha a varíola brava, mesmo humana, que matava muita gente, essas mulheres não morriam. Então, esse cara imaginou que tinha alguma coisa a ver. Então, olha como surgiu a primeira vacina, inclusive o nome vacina, ó, vacina vem de vaca. Olha que coisa, né? Porque foi através desse estudo, dessas mulheres que ordenhavam as vacas, que ele teve a ideia de pegar a ferida da mão da mulher aqui, ó, tirar o pus,
a secreção da mão dessa mulher, e aí ele fazia um cortezinho. As primeiras vacinas não era com agulha, não, pessoal. Fazia um ferimentozinho no braço da pessoa, e aí vinha aqui, ó, e inoculava. Ó, então, nesse caso aqui, Gené fez o quê? Pegou o pus aqui, pegou a secreção da mão da ferida da mulher, da varíola aqui, e aí, ó, com um estiletezinho, um objeto metálico aqui, inoculou, fez um ferimentozinho no braço da criança, e inoculou esse material tirado dessa mulher aqui. E o interessante foi que, depois de algum tempo, quando veio a varíola, essa criaturinha aqui, essa criança que foi inoculada, não ficou doente. Foi a partir daí que se criou a primeira vacina. E mais uma vez lembrando, a vacina vem de vaca, certo? Cura através da vaca. Então, foi assim que surgiu a primeira vacina. E de lá para cá, as técnicas de vacinação foram só sendo aperfeiçoadas. Entendido, pessoal? Nada a ver, velho. Pois é. Mais que melhor mesmo. Pois é, então veja, olha quanta melhora teve, olha a evolução que se obteve dos dias até os dias de hoje, certo? Então, assim, foi um processo longo e que hoje você tem muita tecnologia, você conhece, você vê o vírus. Naquele tempo você não tinha nem como ver o vírus, você sabia a ação dele e tal, mas hoje você consegue, com o microscópio eletrônico, ver o vírus infectando uma célula. Você consegue alterar o DNA do vírus. Mas o importante é que altera o DNA do vírus, mas não das pessoas. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Alguma pergunta? Esse cara era cientista, Steve? Cientista. Eduardo Jenner era um cientista. Então, como todo cientista, era curioso, observador e corajoso, né? Porque para fazer um teste desse aí, e mais corajoso foi a pessoa que deixou fazer também.